Nós vamos para o nosso próximo painel. E agora, haja fôlego, né? Muito obrigada também ao Rodrigo pela nossa Jam Session. Realmente acho que a gente conseguiu promover um momento, um espaço bem democrático, né? Onde todos puderam expor as suas ideias e os seus pontos de vista. E para isso mesmo que o Ideias em Movimento foi criado. Muito legal mesmo toda essa discussão. E agora, sem descanso, vamos para a nossa próxima atividade, que é o outro painel, mais atual ainda. Escândalos efêmeros, sociedade de memória curta. Vamos receber os nossos palestrantes. Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação de Contas Abertas e colunista do jornal O Globo. Luiz Felipe Dávila, diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, que é fundador da editora Dávila e também diretor, superintendente da Abril. Alberto Almeida, diretor do Instituto Análise. Ele, nesse momento, está dando uma entrevista, mas nós vamos fazer aqui o nosso painel e ele entra assim que terminar a sua entrevista. E o nosso moderador, Ricardo Salles, presidente do Movimento Em Direita Brasil. E quem apresenta esse painel é o Diego Moreira, o diretor financeiro do IFL São Paulo. Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu gostaria de abrir o terceiro painel debate desta noite para falar deste tema escândalos efêmeros. Para falar de corrupção, que é um dos grandes problemas do Brasil, queria passar dos efeitos que ela tem na nossa vida. Ela reduz a competitividade das empresas, prejudica a democracia, a lisura nas disputas eleitorais, aumenta a pobreza e a desigualdade, cerceia a liberdade de imprensa, permeia o sistema judiciário, provoca desemprego, inibe a geração de novos postos de trabalho, retira dinheiro da educação, atrapalha a inovação e, logicamente, aumenta o imposto sobre o cidadão. Poderia detalhar cada um desses pontos, mas, em virtude do tempo, escolhi 3 muito importantes, começando pelo efeito da corrupção na competitividade das empresas. Conforme o gráfico destacado aqui, seguindo o ranking de percepção de corrupção e o ranking de competitividade global, quanto mais corrupto é um país, menos competitivas são as suas empresas. A corrupção não apenas retira dinheiro da educação, conforme diversos escândalos já denunciaram, mas também condena o país a continuar com o mesmo problema. Nos gráficos aqui apresentados, tanto pelo ranking de nota do PISA, como pelos anos de escolaridade, fica claro que sem um investimento maciço em educação, não conseguiremos resolver o problema da educação. Por fim, temos os impostos. Qual é o desejo do corrupto? Maiores impostos, mais gastos públicos, mais legislações e principalmente mais complexas, para se criar as dificuldades e se vender as facilidades. Segundo o IBPT, desde a nova Constituição do Brasil, de 88, criou-se na esfera federal mais de 27 normas por dia útil. Este ano, o trabalhador brasileiro gastou 150 dias de trabalho para financiar o peso do governo. Os gráficos apresentam claramente esta lógica. Mais impostos, mais normas, maior a corrupção. Será que vamos conseguir reverter esta curva ascendente? Com esta pergunta, eu gostaria de abrir o painel. Obrigado a todos. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos os membros do IFL, bem como do IEE, cumprimentar também aos meus colegas com quem divido esse painel e especialmente aos alunos aqui da Universidade de Mackenzie, que, de certa forma, ocupam esse maravilhoso auditório. 15 minutos, 1 hora ou mesmo 500 anos talvez não fossem suficientes para nós discutirmos aprofundadamente a questão dos escândalos no Brasil. Dizem até que o primeiro desvio no Brasil ocorreu com Pedro Álvares Cabral, que ia para as Índias e acabou aportando na costa brasileira, não é verdade? De certa forma, no entanto, é possível que nós, em 10 minutos, tentemos abordar alguns aspectos, né, que ligam esses escândalos à corrupção, à forma de combatê-los, inclusive à movimentação social, que hoje talvez seja aquilo em que mais acreditamos, né? No Brasil, essa questão dos escândalos é tão grave que alguns já se acostumaram digamos, a coletar escândalos, né? O site da Veja, por exemplo, apresenta uma lista de escândalos desde 1987, ou seja, 25 anos de escândalos. Se nós pegarmos agora apenas o último ano, já o governo Dilma,
nós veremos que ele já lista ali alguns escândalos, como Cachoeira, e aqueles escândalos que provocaram a demissão dos ministros, trabalho, esporte, cidade, turismo, agricultura, enfim, diversos deles, não é? Nós temos também, digamos, os subescândalos, os filhotes dos escândalos, porque nesse escândalo, por exemplo, do Cachoeira, nós podíamos estar listando aí o escândalo do Demóstenes, o escândalo da Delta, a maior empreiteira do PAC com o orçamento da União, o escândalo dos governadores, que vão depor essa semana. Então, todos esses escândalos, né, nos compõem um quadro extremamente grave. Nós chegamos a ter jornalistas, nesse caso, por exemplo, Fernando Rodrigues, da Folha e do UOL, que se acostumou a coletar escândalos apenas no Congresso Nacional. Vejam vocês que no ano passado, em 2011, ele coletou 94 escândalos. Quer dizer, se nós dividíssemos essa quantidade de escândalos pelo número de dias, nós chegaríamos à conclusão que seria um escândalo praticamente a cada 3 dias, um pouco mais que isso, ou seja, um escândalo no Congresso brasileiro a cada 72 horas. Isso nos dá uma reputação internacional muito ruim, não é? Há pouco nós vimos falar no índice de percepção da corrupção, esse mapa mundi exatamente espelha esse índice, mostrando com a cor mais clara aqueles países em que a corrupção é menor e com a cor mais avermelhada aqueles países em que a corrupção é maior. Nós sabemos que esse índice divulga notas de 0 a 10, sendo 0 para os países, digamos, mais corruptos, onde a percepção da corrupção é maior, e 10 para os países menos corruptos. Nós vemos, portanto, que entre os menos corruptos estariam, e sempre eles se revezam nessa lista, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Singapura. Nós vemos os mais corruptos, que seriam ali Mianmar, Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, e vemos ali o Brasil numa situação de 73º lugar, com uma nota de 3,8, uma nota bastante baixa, portanto, e uma nota, inclusive, muito perto da média histórica. Vejam que se nós colocarmos, desde que esse índice começou a ser divulgado, em 1995, nós vamos ver que a média de todos esses anos, uma média aritmética, seria uma nota 3,66. Portanto, a nossa nota 3,8 se aproxima dessa média histórica. Nós também é bom colocar, talvez possa ser objeto de um debate, a quanto isso equivale aproximadamente. É sempre muito difícil quantificar a corrupção, justamente porque ela não tem nem recibo, nem notas fiscais, mas de qualquer maneira existem estudos nesse sentido, como por exemplo esse último que foi feito pela Fiesp, que mostra que a corrupção no Brasil é algo de 50,8 bilhões a 84,5 bilhões, quer dizer, a corrupção anual estaria nessa faixa. Isso significa 1,4% a 2,3% do PIB brasileiro. Se nós formos fazer alguma comparação, esse valor, na sua hipótese mais otimista da corrupção menor, esses 50,8 bilhões, seria suficiente para que nós duplicássemos todas as ações concluídas do PAC em infraestrutura no período 2007 a 2010. Quer dizer, num cenário hipotético de 1 ano sem corrupção, nós conseguiríamos duplicar tudo que foi feito em rodovias, ferrovias, marinha mercante, aeroportos, portos e hidrovia. Se nós fôssemos fazer uma comparação pelo ângulo social, pelo aspecto social, esse valor otimista de 50,8 bilhões seria suficiente para se construir 918 mil casas populares ou 57.600 escolas do ensino fundamental. Bom, diante desses pontos que foram colocados aqui pelo seminário, eu diria o seguinte: nós, no Contas Abertas, tínhamos até um levantamento baseado em todos os diagnósticos que já foram feitos relacionados à corrupção e nós trouxemos os pontos que seriam os mais comuns. Os pontos comuns em todos esses diagnósticos são exatamente a imunidade parlamentar, o sigilo bancário excessivo, a elevada quantidade de funções comissionadas, a falta de transparência nos gastos públicos, os critérios para a nomeação dos ministros dos tribunais superiores, o foro privilegiado para as autoridades, as liberalidades existentes para a criação de ONGs, os financiamentos de campanhas eleitorais, os critérios dos repasses de emendas parlamentares, a morosidade da justiça, com chicanes processuais excessivas e, como um todo, a impunidade. Nós, então, levamos esses aspectos, que seriam aqueles que realimentam a corrupção e realimentam os escândalos, portanto, e nós levamos esses aspectos ao ministro da Contabilidade, que fez alguns comentários. É um vídeo pequeno de 3 minutos e praticamente eu vou me encaminhando para o final após o vídeo. O panorama que vocês sugerem está muito bem fundamentado. Agora, eu destacaria, sim, aqueles que, na minha opinião, são os mais importantes dentre os importantes. Na minha avaliação, estão na raiz mais profunda desse problema
o financiamento privado de campanhas políticas. Por quê? Porque se alguém, para se eleger, precisa do apoio, do aporte de empresas, de empreiteiras, de fornecedoras, de empresas de qualquer ramo de atividade, é evidente. Esta empresa que deu este aporte vai cobrar isso de alguma forma. Vai cobrar isso de alguma forma. Há formas melhores e piores, mas vai cobrar de alguma forma. Segundo, a sistemática de elaboração e aprovação do orçamento com o mecanismo de emendas parlamentares também, para mim, é parte crucial nos fatores que contribuem para essa cultura de corrupção que nós conhecemos, está também na raiz do problema. A morosidade da justiça, idem. Há um problema do legislativo, que é a não aprovação mais rápida das reformas do processo penal e do processo civil também, dos dois. É preciso alterar a legislação. Se não alterar a legislação processual, não há como, digamos assim, vencer a chamada morosidade da justiça. Porque se existem na lei as possibilidades infinitas de recursos, se o Brasil continuar sendo o país do mundo com o maior número de possibilidades de recursos judiciais, não tem juiz que faça milagre, que consiga terminar o processo. Eu sou contrário ao foro privilegiado para autoridades, pelo menos nos moldes exagerados em que ele está hoje. Até porque os tribunais de cúpula não foram criados para isso, não foram estruturados para isso, para fazer instrução processual. Isso é trabalho para juiz de primeira instância. O sigilo bancário e fiscal virou um dogma no Brasil. Virou um biombo para encobrir a corrupção. O sigilo bancário e fiscal é uma necessidade de proteção da privacidade. Privacidade dos homens de bem. Isto foi criado em todas as democracias para proteger os homens de bem. No Brasil, isto está exacerbado de tal modo que hoje isto é o biombo para encobrir a corrupção. Os bancos, inclusive, às vezes, os oficiais, sentem-se em condições de negar a abrir informações para os órgãos de controle. Para os órgãos de controle. Ora, se o sigilo bancário está previsto na Constituição, a obrigação de controle sobre o dinheiro público também está na Constituição. Também tem nível constitucional. Isso teria que ser altamente reduzido e flexibilizado. Para mim, esses são alguns dos mais importantes fatores que dificultam essa luta, que é difícil, mas que tem que continuar sendo firmemente travada contra a corrupção. Bem, vejam vocês que essas posições claras do ministro não chegam a ser suficientes, mesmo num governo que tem maioria no Congresso Nacional, para que façam ser votados 139 projetos que existem versando sobre esses e outros assuntos ligados ao combate à corrupção e que não saem das gavetas da Câmara ou do Senado. Eu acho, no entanto, que mesmo que esses projetos todos fossem votados, e para isso precisamos que a sociedade se mobilize, eu acho que o efeito talvez não fosse o mesmo desta mobilização maciça da sociedade. Eu acho que nós precisamos nos unir não só naquelas causas que apaixonam todo esse país, como foi o caso da Direta Já, como foi o caso do Fora Collor, como foi o caso da Ficha Limpa, ou mesmo agora, até em Brasília, em casos menores, como, por exemplo, uma movimentação da sociedade local, fez com que acabasse o 14º, o 15º, que é um daqueles privilégios indesejáveis que nós temos, e temos isso espalhado por diversos lugares do Brasil. A minha experiência à frente de uma ONG minúscula em Brasília, Pontas Abertas, mostra que a sociedade pode muito mais do que talvez ela própria imagine. Então, eu acredito hoje em dia nas marchas, eu acredito nessas movimentações, até porque não acredito que nas mudanças, em se considerando as instâncias ou mesmo os poderes como eles hoje estão constituídos. Então, eu diria que a movimentação da sociedade, para mim, é fato extremamente importante, isso é um dos tópicos aqui da palestra, e eu diria que nós somos, e essa é a impressão que eu tenho à frente do Contas Abertas há 6 anos, como uma manada de búfalos, né? Basta que alguns se movimentem para que essa realidade mude. Muito obrigado.
Eu gostaria de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, mas não sem antes fazer um comentário de quem participou de 2 campanhas eleitorais. Eu queria me permitir discordar da ideia do financiamento privado de campanha. Assim como a lista fechada, o financiamento privado, exclusivamente público de campanha, ou seja, vedar o financiamento privado de campanha, seria, na minha maneira de ver, e eu já participei de 2 campanhas, perpetuar completamente o caciquismo na política brasileira. A única forma que hoje um político tem de entrar na política sem fazer parte da panelinha e conseguir se eleger para fazer um bom trabalho é contar com financiamento privado de campanha, porque o financiamento público, o dinheiro que pertence ao partido, os caciques dividem de maneira muito consciente e, obviamente, visando o seu interesse eleitoral. Ou seja, fechar a porta do financiamento privado de campanha é eliminar a possibilidade de um outsider que queira fazer coisas novas, desenvolver coisas na política. E a lista fechada, pela mesma lógica, se são os políticos caciques dos partidos que determinam a ordem de posição de cada um na lista fechada partidária, seria mais um esforço, mais um reforço da perpetuação desse caciquismo na política. Veja como o debate é interessante, né? Eu não defendi em momento nenhum o financiamento público exclusivo de campanhas. Eu apenas disse que o financiamento na forma atual é uma das maneiras de se realimentar a corrupção. Aliás, não fui nem eu que disse, foi um conjunto de estudos sobre a corrupção no Brasil, em que esses fatores, esse financiamento, ele era sempre um fato reproduzido. Agora, é interessante observar que agora acabou de acontecer no Brasil a Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, da qual participaram pessoas nos municípios, nos estados e no governo federal. Acabou em 20 agora de maio em Brasília. E vejam só, a proposta mais votada, a proposta que teve 970 votos, ou seja, a proposta campeã, é justamente a do financiamento público de campanhas. Gostem ou não, gostemos ou não, essa foi a proposta a mais votada na Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, que acabou agora dia 20 em Brasília. Alberto Almeida. É normal que a gente critique a corrupção. Para a gente avançar, essa é um pouco a minha abordagem, a gente precisa reconhecer o que há para ser feito, eu acho que foi a apresentação do Gil, mas a gente também tem que reconhecer o que nós já avançamos. Tá? E o que a sociedade avançou. Então, na verdade, a minha proposição é essa, a gente olhar para o Brasil, e admitir o seguinte, nós avançamos. Alguém pode perguntar, mas aonde? Como? Se a gente olhar a sociedade, primeira coisa, por que a corrupção, tem uma discussão, a corrupção aumentou ou diminuiu? Pode ser que ela tenha aumentado, ela aumenta em sociedades modernas de um determinado ponto. Por quê? Porque havia um momento em que não era necessário corrupção. Você chegava lá, o governante, o Estado sou eu. Todas as decisões do governo, patrimonialismo puro, eram favoráveis ao governante. Ele não precisava desviar recursos de forma ilegal. Todas as decisões legítimas e legais eram a favor... Porque o que é a corrupção? A corrupção é o uso privado de recursos públicos. Quando você utiliza, por exemplo, um órgão regulador, hoje em dia, e você se apodera de um órgão regulador e regula ao seu favor, você está fazendo isso, mas não é corrupção, não é ilegal. Mas é subótimo, tão subótimo quanto a corrupção. Só que antigamente isso era normal, chegava, governava, pronto, o Estado sou eu, o governo sou eu, patrimonialismo. Na hora que as decisões têm que ser mais públicas, a maneira de você conseguir transferir privadamente recurso público é via corrupção. Então, em algum momento ela aumenta para depois ser reduzida. Tá? Já vai o tempo da República Velha no Brasil, e a gente pode mencionar muitos outros episódios, não precisa ir tão longe, que você não precisava ser corrupto. Simplesmente, todas as decisões do governo serão favoráveis ao meu grupo político. Não há necessidade de desvio ilegal de recurso público. Quando isso se torna mais complicado, mais difícil, aí o caminho é a corrupção. Eu enriqueço na vida, etc., eu vou numa campanha eleitoral, uma coisa desse tipo. Tá? Se você olha para a sociedade, eu não quero olhar para esse governo, esse partido, aquele partido. Logo no início, aí, a apresentação inicial, tem lá uma correlação muito simples, que é uma mudança que não está sob o nosso controle. Na medida em que aumenta a escolaridade média de uma sociedade, as pessoas se tornam mais demandantes pelo uso público do recurso público. Portanto, elas serão mais reativas, a massa crítica será maior contra a corrupção. Então, a gente não pode fazer nada contra isso. Vamos mobilizar todo mundo direto? Sim, mas isso é mais fácil no futuro do que hoje. No futuro distante do que no futuro próximo, porque a escolaridade média da nossa sociedade vai aumentar. A minha proposta de olhar os avanços é difícil,
nós brasileiros temos dificuldade de reconhecer os avanços do nosso país. Na realidade, quando a gente olha para o Brasil, esse ponto eu tenho insistido muito, quando a gente olha para o Brasil, o Brasil é pior do que todos os países em tudo. A gente não consegue explicar como a gente chegou aqui, se é pior em tudo. O debate mais interessante é esse debate aí que vai durar 2, 3 anos, Copa do Mundo, Olimpíada, um fracasso. Não sei se vocês sabem o que está acontecendo em Londres hoje. Todos os e-mails de funcionários, não só do mercado financeiro, mas também os bancos e as outras instituições pedindo para as pessoas durante a Olimpíada não irem trabalhar ou trabalharem de casa o quanto elas puderem. Isso significa que os ingleses fracassaram na organização das Olimpíadas? Não. Ninguém se prepara para um pico como a Olimpíada, como a Copa do Mundo. Não faz o menor sentido ter, em Londres está sendo solicitado para as pessoas irem morar juntas e alugar seu apartamento para um turista, porque não haverá vagas para todo mundo que vai a Londres. Entrem na internet, está lá. O chefe lá do British Railways está dizendo que haverá um colapso dos trens se as pessoas continuarem andando do jeito que andam de trem hoje. Porque é claro que nenhum país vai investir para ter trem para todo mundo, vaga de hotel para todo mundo, internet, eles admitem que haverá um colapso da internet e da telefonia celular. Por quê? Depois que passou a Olimpíada, tudo aquilo ficou ocioso. É irracional fazer isso. Seria um mau uso do recurso. Só que nós brasileiros lemos isso como, se o Brasil fizer isso, será um fracasso. Mas os ingleses não veem assim. Porque a gente tem a mania de ver, quando é para nós é um fracasso, quando é para os outros, não, eles foram racionais, agiram corretamente, utilizaram bem os recursos. Então, a gente tem que ser capaz de reconhecer os avanços por conta disso. Quantos foram os políticos? A gente pode mencionar 2 ou 3 emblemáticos, mas tem muito mais. Quantos foram os políticos já punidos eleitoralmente no Brasil por conta de escândalo de corrupção? Não foram punidos pela justiça, o exemplo clássico é Paulo Maluf. Foi eleito prefeito em 92, elegeu Pita em 96, voltou para 2000, foi para o segundo turno e perdeu. Voltou para 2004, não foi para o segundo turno. E aqui ninguém se lembra se ele foi candidato ou não em 2008. Uma decadência política, o eleitorado foi tirando o poder do Maluf. Corrupto. É procurado, sei lá, Interpol em 181 países, só está livre no Brasil. Se sair do Brasil, vai preso. Isso não é um problema do eleitorado. O eleitorado deu a punição que podia dar, no médio prazo, etc. Foi tirando densidade eleitoral dele. Quércia foi governador muito jovem de São Paulo. Mídia nacional, todo mundo, quem se recorda, Quércia é o futuro presidente do Brasil, nunca saiu de São Paulo. Foi uma punição eleitoral. Esses são 2 grandes exemplos, emblemáticos. Tem muito mais. Em torno de 5 a 10% dos prefeitos eleitos no Brasil foram cassados juridicamente de 2008 para cá. É um avanço? É um avanço. Acadêmicos brasileiros acabaram de publicar um paper mostrando o papel do ativismo dos tribunais de contas estaduais, coisa que a gente olha pouco. Se eu fizer a pergunta aqui, ninguém vai acertar. Os governadores de estado fazem uma malandragem em termos de irresponsabilidade fiscal. Quando eles querem gastar mais, eles jogam o recurso no resto a pagar. Tem um paper mostrando isso. Tá? Quanto mais ativo é um tribunal de contas estadual, menor são os restos a pagar de um estado. Se eu perguntar qual o estado do Brasil que tem o menor resto a pagar e que também tem o tribunal de contas estadual mais ativo, ninguém vai dizer. Bahia. Um dos que tem o Tribunal de Contas menos ativo e com resto a pagar maior é o Paraná, por exemplo. Existem fenômenos institucionais pipocando aqui e acolá, que precisam de explicação melhor, mas é um fato, isso está ocorrendo hoje no Brasil. Existe uma correlação estatística significante entre ativismo do Tribunal de Contas estadual e a responsabilidade fiscal do governante local e, portanto, isso tem impacto, obviamente, da corrupção regional. São avanços que nós precisamos reconhecer. A gente não pode partir de uma terra arrasada. Não fizemos nada. Não é isso. Alto lá. Fizemos. Eu procuro chamar a atenção. Uma das grandes coisas que a gente não se dá conta, nosso sistema político, o presidencialismo, é absolutamente superior ao parlamentarismo, e a gente não reconhece isso. A crise europeia é uma crise de gastos infindáveis, onde o primeiro-ministro é um deputadinho, não tem figura mais gastadora no mundo político que é um deputado. O cara elege um primeiro-ministro, deputado, se não gastar muito, derruba e põe um que gaste. A história da Europa tem sido assim. Agora, os primeiros ministros e os gabinetes eleitos, entre aspas, tá, para lidar com a crise, o da Itália nunca recebeu um voto, é um senador vitalício. O gabinete de Portugal é inteiramente técnico, porque não pode botar deputado lá, ele vai gastar. No presidencialismo não acontece isso. O presidente entra em conflito, tem que gerar superávit primário, vamos gerar. Dá umas emendinhas aí para deputado, para calarem a boca deles, isso aí é peanuts, em termos do esforço fiscal para gerar um superávit de 3,1, qualquer ele que seja. O presidente, no presidencialismo, tratora, tem um livro mostrando estatisticamente The Economic Effects of Constitutions, que os países
presidencialistas são menos gastadores e têm governos menores que os países parlamentaristas. Nós não reconhecemos isso, somos brasileiros, tudo no Brasil é pior do que na Europa. A gente não consegue reconhecer avanço. Estou aqui sendo alertado do tempo. Nós vamos ter e estamos tendo um aumento da punição eleitoral no Brasil. Os políticos hoje, eu lido com vários deles, são muito sensíveis a qualquer notinha em jornal de escândalo. Isso é moeda de competição política. Um político apareceu com um escândalo, ele tem um competidor dentro do partido dele que diz: "Ih, você não pode ser candidato, olha aqui o que saiu sobre você." Ou seja, isso é relevante para o combate à corrupção. Na medida em que o eleitorado se torna mais ligado nisto, essa punição será mais imediata e mais efetiva. A gente fica olhando escândalos, respostas impossíveis de serem aceitas. Hoje, o que aconteceu com a Dilma no passado? Com exceção de Palocci, todos os outros ministros que caíram não foram denúncias vazias que a mídia fez, boataria, eram investigações judiciais que vazaram para a mídia. Isso é um sinal que o sistema jurídico está muito mais ativo. Obviamente. Quando a gente teve uma leva de ministros ou de altas autoridades públicas que deixaram seus cargos ou caíram por conta de efetivas investigações judiciais com provas razoavelmente fortes ou contundentes, isso é um sinal que tem alguma coisa lá borbulhando ou pipocando. A punição jurídica, portanto, eu falei da punição eleitoral, ela tende a aumentar. A elite brasileira sempre foi uma elite pequena, casa entre elite. Se vocês conhecem a história dos Estados Unidos, uma das coisas mais importantes do início da disputa política nos Estados Unidos era a competição entre juiz e político. No Brasil isso nunca houve. O juiz, a família do juiz tinha alguém que era casado com a família do político, tudo mancomunado. Agora a elite cresceu, não dá mais para fazer isso a perder de vista. Não dá mais para ficar frequentando as mesmas rodas sociais, as mesmas escolas, as mesmas faculdades. Ninguém se conhece, a relação pessoal enfraqueceu, diminuiu, coisa que desde o início foi fraca na República Norte-Americana. O Brasil está conhecendo isso mais agora. Nova geração de procuradores, membros do Ministério Público, juízes que querem mostrar serviço. Querem dizer, eu vim aqui para cumprir um papel que é este aqui. Ninguém segura isso. Lento, é um processo lento. Você tem que ampliar essa elite e ela tem que efetivamente entrar num conflito interno. Enfim, era um pouco isso que eu queria chamar a atenção. Só uma última coisa para encerrar, uma frasezinha que o Gil chamou a atenção da Constituição de 88. A Constituição de 88 é importantíssima. Ela criou o Ministério Público, que não é uma instituição judiciária. Juridicamente, ela não tem o poder de punir, mas tem o poder de abrir investigações. E criou, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. Uma das coisas que é problemática no Brasil, eu nem ouso falar isso, porque é de fato problemático, é a corrupção judiciária. Quem estuda, acadêmicos que estudam a justiça, afirma, não sei se é verdade ou não, que tem tabela de preço para liberar bandido. Ora, quem é que pode enfrentar? Sou eu, você, nós que estamos nessa mesa? Não, é o CNJ. E que está sendo feito. É uma grande novidade hoje no Brasil, sei lá, a Eliana Calmon, mas terão outros, não será ela, será um outro. É um papel a ser cumprido e que a pressão social para cumprir esse papel só fez e só fará aumentar. Então, o meu recado é um recado assim, é um recado de otimismo, vamos reconhecer os avanços. Obrigado, Alberto. Você fez uma menção agora... Você fez uma menção agora à elite, processo de formação da elite nos Estados Unidos e no Brasil, e eu me recordei de um episódio num evento organizado pelo Felipe, no Centro de Liderança Pública, na Câmara Americana, acho que há 2 anos atrás, onde se discutia a questão da reforma política. E a discussão, tinham 5 debatedores na palestra, e eles estavam discutindo a viabilidade ou a inviabilidade da reforma política. E uma parte, e eu me lembro bem de um comentário feito, uma parte da reforma política passa por aquilo que nós, ou que a sociedade, e principalmente a elite, pode fazer para contribuir para a reforma política. E uma parte disso está muito ligada a quem a elite apoia, ou seja, a omissão da elite financeira, industrial, a elite intelectual, a omissão da elite permite que a política seja ocupada pelo que há de pior na sociedade. O momento que a elite chamar para si a responsabilidade, porque ser elite traz muitos bônus, mas traz ônus também. E um dos ônus de ser elite é você assumir uma parcela da responsabilidade, inclusive política,
parar de financiar maus políticos, parar de se omitir em relação à política, e esse aspecto nós acho que precisamos aprender muito com os Estados Unidos. A elite americana, com todas as suas mazelas e todos os seus problemas, mas se envolve na política. Ela tem nas suas famílias sempre alguém que vai para a política, que participa da política e não se omite, dizendo, a política não é comigo, eu estou tocando a minha empresa. Isso faz com que a gente chegue onde nós chegamos. A política toda dominada praticamente pelo que há de pior na sociedade. Eu gostaria de começar com uma colocação que eu sempre gostei do Roberto Campos, que dizia que o problema no Brasil é que a gente não consegue distinguir entre causa e efeito. Acho que esse é um problema que tem tudo a ver com a corrupção. Corrupção não é causa de nada. Corrupção é um sintoma, é uma febre, não é a doença. Se você acha que você pode combater a corrupção com qualquer uma dessas estatísticas aqui de cima, você vai se frustrar, você não vai conseguir diminuir nem um pouco a corrupção. Por exemplo, você pegar o Economist fez um estudo de tendência das economias do mundo até 2030. As 5 maiores economias que serão as maiores economias do mundo são as que estão nesse ranking que o Gil mostrou, entre as mais corruptas. China, Índia, Brasil, estamos todos lá. Então, corrupção é bom, faz a economia crescer. Os países hoje que mais crescem no mundo são os mais corruptos na lista. Educação ajuda a diminuir a corrupção? A Argentina tem um índice educacional muito melhor que o nosso. Vocês preferem ter a Cristina Kirchner como presidente ou a Dilma Rousseff? Qualquer um desses índices aqui, você pegar, você destrói em 1 minuto, mostrando que a correlação existente entre corrupção e qualquer um dos indicadores aqui, ela é extremamente frágil e efêmera. Portanto, estamos confundindo o sinal de febre com a doença. Esse é um erro clássico. E quando nós encaramos um problema desse, nós precisamos entender 2 coisas. O que é um problema técnico, que dá para ser resolvido com medidas importantes, como reforma do sistema político, diminuição de carga tributária, etc. E o que é um problema comportamental? O que exige uma revisão de valores e crenças de uma sociedade? Esse geralmente é uma coisa muito mais difícil de se fazer do que se parece. Por aí, nós podemos pegar uma outra correlação interessante. Então, qual é a vantagem de combater a corrupção? Se nós vamos crescer menos, se a educação não pesa tanto. Bom, aí que você começa a ver a diferença do jogo. Quando você pega os países menos corruptos, a correlação que se mostra é que são os mais produtivos, são os mais inovadores, e é o maior crescimento do PIB per capita, ou seja, onde você tem uma distribuição mais equânime de renda e de riqueza. Então, nesse sentido, tem um ganho. Portanto, o que eu acho da corrupção do Brasil, 2 coisas. Primeiro, nós continuamos errando essa história de causa e efeito, tratando a corrupção como se fosse o grande problema. Eu acho que a corrupção é apenas sintoma de medidas que nós precisamos reformar no sistema tributário, no sistema educacional, na legislação trabalhista, na reforma política, na reforma eleitoral. Tem muitas coisas que precisam fazer. Agora, mudar uma dessas coisas para resolver o problema da corrupção não vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, no fundo, essas reformas que não saem do papel refletem os nossos valores, as nossas crenças. Aqui hoje nós estamos debatendo, eu estava aqui escutando o debate, eu acho fantástico a gente estar discutindo isso. Mas nós estamos preparados para uma sociedade aberta, liberal, meritocrática, num país onde há uma cultura patrimonialista fortíssima, paternalista fortíssima? Nós estamos preparados? Vocês acham que as instituições intermediárias, que como estavam dizendo que num dos painéis, que ajudam a diminuir essa diferença, estão ajudando a democracia? Vocês acham que a Fiesp contribui para o Estado babá ou ela combate o Estado babá? Você pegar a carteira de clientes do BNDES, você acha que eles estão contribuindo ou diminuindo o interesse para a abertura da economia brasileira e da competitividade brasileira? Vamos tratar as questões como elas são. Não vamos ficar nos iludindo. Eu conheço muita gente que tem um discurso para a plateia e tem um discurso a portas fechadas aqui, especialmente quando interessa a empresa, o bolso ou o setor que ela atua. É mais fácil eleger um deputado
financiando a campanha dele e cobrando que ele aprove leis no Congresso? Ou é mais fácil apostar numa pessoa talentosa que pode até contrariar interesses nossos, mas que aquilo é bem para o país? São escolhas difíceis. A gente tem que acabar com uma visão maniqueísta das coisas. Nós estamos a fim de abrir mão de que valores, de que crenças, de que poder, de que privilégios para combater a corrupção, para melhorar o grau de competitividade no Brasil, para aumentar a produtividade? Do que nós estamos a fim de abrir mão? Porque as pessoas não temem mudanças, as pessoas temem perdas. E as pessoas começam a se organizar quando os seus interesses estão à beira de ser caçados por outros. Não importa que interesse é. A reação das pessoas é em relação à perda. Na Europa, você vê qual é o grupo mais reativo a qualquer reforma? Os agricultores. Sabe quanto eles representam do eleitorado? 1,5%. E são os mais organizados, porque são os que a perda está em jogo, morte. Então, para fazer uma mudança cultural, e pegando um gancho do Gil, sobre diretas já, movimento do impeachment, como é que nós, sociedade, vamos criar um senso de urgência para nos mobilizar em torno das questões da corrupção? Se nós não conseguimos criar essa efervescência, como foi direta já, significa que esse não é um problema tão prioritário como estão nos discursos. Que esse é um problema que a gente descobre jeito de contornar. Descobrimos formas até de nos beneficiar em certas ocasiões. Se nós não conseguimos criar esse senso de urgência, mobilização popular, precisa de 3 coisas. Você criar um senso de urgência, você explicar para as pessoas por que aquilo afeta a vida delas e por que elas precisam se movimentar e sair da sua zona de conforto, porque senão não vai acontecer nada. E terceiro, muito importante, você precisa dar a elas uma tarefa. Vai para a rua, assine uma petição, escreva para o seu deputado, não vote no candidato corrupto na última eleição. Esses 3 componentes têm que estar vivos. Se eles não existirem, significa que nós não conseguimos mobilizar a sociedade em torno desse senso de urgência. Isso diz muito sobre os nossos valores e crenças. Portanto, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse debate é concordar com o Alberto que nós precisamos enxergar a tendência, isso é importante, que o Brasil vem melhorando e o sistema, as instituições vêm expurgando essas pessoas, seja por meio do voto, seja por meio de punição. Concordar com o Gil que é preciso mobilizar a opinião pública em torno disso, mas levantar uma grande questão para todos nós: por que é que nós fracassamos em mobilizar a sociedade em torno de um tema tão importante? Onde é que nós estamos errando? Por que nós não conseguimos mobilizar a sociedade? O maior problema que o Brasil vive hoje é que nós estamos anestesiados pelo bom período que nós passamos e nós não conseguimos criar senso de urgência em torno de mais nada. E é essa lenta corrupção de valores e crenças é que vai minando a nossa capacidade de ter um crescimento sustentável. Nós já vivemos esse período no Brasil. Foi o período Geisel. O governo Geisel, o mundo caindo, e o Geisel botando o pé no acelerador no Brasil, aumentando o gasto público, aproveitando os petrodólares do mundo, atraindo dinheiro para cá, enquanto a Europa e os Estados Unidos passavam por uma profunda recessão para se ajustar à crise do petróleo, de 1973 e 1979. E foi justamente essa atitude que nós éramos o país do crescimento, a bola da vez, que nos levou ao grande problema de 1979 para frente, que é a inflação galopante, e que, graças à inflação galopante, um dos benefícios que teve foi o movimento da abertura política no Brasil. Mas, se nós pensarmos as consequências dessas coisas, elas surgem do fato do diagnóstico errado, a confusão entre causa e efeito. Muito obrigado. Parabéns, Felipe. Eu recebi 3 perguntas aqui que vão mais ou menos na mesma linha. Se um Estado grande não é o prato cheio para mais corrupção e talvez
uma das origens do problema, quer dizer, e não a febre, como o Felipe colocou bem. Nós temos um Estado que regula demais, que se mete demais e, portanto, exige ou propicia oportunidades de corrupção demais. E há uma outra pergunta também, essa especificamente direcionada ao Gil, questionando o entendimento de que o sigilo fiscal é restritivo ainda. Quer dizer, a pergunta... O sigilo fiscal, a pergunta colocada aqui, o sigilo bancário e fiscal são excessivos. Se você acha realmente que o sigilo fiscal e bancário no Brasil são excessivos, e em que condições, sob quais circunstâncias isso poderia ser eventualmente flexibilizado? Infelizmente, como um liberal, eu sou frustrado que não existe Estado pequeno em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos. O Estado é gigantesco em qualquer lugar. O problema que eu acho no Brasil é outro. Quanto da riqueza nacional passa pelo Estado. Vocês sabem quanto? 40%. Esse é o problema. Estado grande, nós todos já vivemos em Estado grande. O problema é quanto tramita dessa riqueza pelo Estado. No Brasil, 40%. Mas, gente, 40 milhões de brasileiros recebem todo mês um cheque do governo. Não importa se é por meio de transferência de Bolsa Família, aposentadoria, renda, salário da prefeitura, o que seja. 40 milhões. Se nós imaginarmos que existem uma dependência mais ou menos de 3 pessoas, estamos falando de 120 milhões de brasileiros que dependem todo mês do dinheiro do Estado. A gente está perdido se a gente continuar com isso. Não acho que é tanto o tamanho, mas é quanto dessa riqueza que passa pelo Estado. Eu acho, sim, que o sigilo bancário do homem público, né, ele tem que ser flexibilizado. Nós vemos em cada um desses escândalos que, se não tivermos informações detalhadas sobre as operações fiscais, bancárias, nós não vamos chegar a lugar nenhum na apuração. Por exemplo, nesse caso agora específico, né, sobre o caso Cachoeira e sobre a Delta, se nós não tivéssemos informações do COAF, né, e que precisam ser esmiuçadas sobre aquelas empresas, as laranjas da Delta, né, que são a Pantoja e outras 2 a mais, se nós não soubermos a quem eles repassaram os recursos, o assunto morre aí. Quer dizer, então, na verdade, eu acho que nós precisamos, sim, fazer com que, nessas investigações, o sistema financeiro não só negue informação, até mesmo para os órgãos de controle, como o ministro Jorge Reis dizia, porque aí não se chega a lugar nenhum. Eu acho que o homem público, ele tem esse preço, quer dizer, o sigilo bancário no Brasil, ele realmente virou um biombo que protege não só o cidadão de bem, mas está protegendo os corruptos. Alberto, eu queria que você fizesse um comentário a respeito desses assuntos, mas também agregasse um outro ponto que eu me lembro do seu livro A Cabeça do Brasileiro, onde você fala que nós temos era uma coisa mais ou menos assim, uma visão tridimensional sobre o mesmo fato. Quando o fato acontece com alguém desconhecido, você é muito rigoroso na análise. Quando é alguém familiar ou conhecido, você flexibiliza a análise. Quando você mesmo, você tem toda uma explicação para dar, não foi bem isso. Quer dizer, eu acho que uma parte dos escândalos, uma razão pela qual nós temos tantos escândalos aqui no Brasil, é que, e depois a falta de punição, ou a tolerância excessiva com esses escândalos, é que nós sempre achamos uma maneira de tergiversar. Não, é que no meu partido o escândalo foi diferente. A gente vê a história do Mensalão, o Mensalão foi assim, mas no meu partido foi não sei como. Não, mas o escândalo tal foi de um jeito, mas essa pessoa aqui tem até uma explicação. Ou seja, esta personificação do problema como uma forma de atenuar a sua gravidade acaba anestesiando, como o Felipe colocou, a capacidade de reação das pessoas. Se a pessoa é próxima de você, você acaba não, mas coitado, ele participou, foi injustiçado. Quer dizer, coloca um pouquinho disso que você tinha na cabeça do livro Cabeça do Brasileiro. Exatamente, as relações, 2 pontos com relação, as relações são mais pessoais, não tem a menor dúvida, não é uma relação impessoal. Vamos falar do mundo liberal, você tem que ser muito mais impessoal do que pessoal. Que tem a ver, enfim, eu repito, né, com uma coisa, sei lá, do tamanho da elite, né? Isso é um fato. Agora, a sociedade, a gente fica olhando muito o governo e o Estado. A culpa é do Estado, a culpa é do Estado. Mas o que a sociedade faz diariamente? A gente utiliza ou não o jeitinho? Qual a legitimidade do jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro não é a corrupção, mas ele sociologicamente é a quebra de uma regra. É uma regra informal, basicamente é a fila, que você acha legítimo quebrar desde que seja a seu favor. E que é ilegítimo se for a favor de outro que vai te prejudicar. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Ora, se nós fazemos isso o tempo inteiro e algum dia nós seremos candidatos, quando a gente é eleito, o jeitinho brasileiro, quando chega no governo, ele é transformado em corrupção, porque o que era uma regra informal se torna lá uma regra formal. E a sociedade inteira se comporta assim.
Você vai num restaurante, vira habituê do restaurante, faz uma relação pessoal com o maître, etc., dá uma gorjeta maior. Quando chega lá no outro dia, depois de algumas vezes, você não precisa esperar na fila. Tá? Não é corrupção, tá? Mas é a antessala, é a sala de espera da corrupção. É um fato. Tá? Isso é um fato real, que nós fazemos isso diuturnamente. Tá? Isso por um lado. Quando você pega o exemplo dos partidos políticos, né, que você protege, alguém que está sendo investigado, você não tem ainda pressão social suficiente, ela vem aumentando. Tá? Cada dia mais ficará mais difícil proteger. Apareceu alguém no seu partido com escândalo, rifa logo ele, porque isso vai ser ruim para a gente. Por enquanto ainda é possível. Hoje é muito menos do que era no passado. Vejam as discussões que estão acontecendo, por exemplo, hoje, amanhã, no depoimento lá do Marconi na CPI. Tem notas em jornal a dar com pau, aos montes, né? Muita gente no PSDB já não quer dar apoio. Isso no passado não era. Você ia no apoio até o final. Tá? Até o final. Hoje já mudou, porque a pressão social aumentou. Tá? Nós, sociedade, é que estamos distantes o suficiente para dizer: esse pessoal não é do nosso time, vamos pressionar, não interessa de que partido é. Não tem alinhamento partidário para a gente quer tirar todos eles. O partido não. Tá? E você tem um agravante no partido, tá? Que aí é uma coisa de vida interna do partido. Todos os políticos são hiperdependentes do partido. Tá? Eles têm poucas fontes de financiamento extra-partido. Isso é uma das coisas muito importantes daquele filme da Tátia. Né? Ela conseguiu peitar o partido dela porque ela tinha uma fonte de financiamento que não dependia do partido, era o marido dela. Tá? Ela foi muito inteligente montando essa fonte de financiamento. Só que nossos políticos, para pagar a dívida de campanha, principalmente quando perdem, precisam do apoio do partido. Então, eles viram carneirinhos na mão do partido. Tá? Isso é um problema de funcionamento do nosso sistema. Como é que se resolve? Não sei, eu sou especialista nesse tema, mas é fato que é assim. É exatamente isso. Nos atendo ao tema do painel, eu acho que os outros privilégios aqui que nós podíamos tratar é esse escândalo recente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E fazendo um paralelo, por exemplo, com os precatórios. Uma das maiores atrocidades hoje que nós temos em São Paulo ou no Brasil é essa fila de 10 anos para pagamento de precatórios, enquanto os próprios juízes, membros do Tribunal de Justiça, desembargadores, utilizaram a sua prerrogativa de administrador do tribunal para preferir os seus pagamentos e preterir o pagamento dos demais. Esse é um caso típico de uso de privilégio, assim como é, por exemplo, o foro privilegiado para políticos, que foi estar na apresentação do Gil. O foro privilegiado para político que não seja para crime de opinião, ele é absurdo por si só. O sujeito mata o outro, ele tem um foro privilegiado porque ele é deputado, quer dizer, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. A questão do privilégio econômico, o caso da Delta, citado também aqui pelo Gil, é um exemplo típico de privilégio. É a empresa escolhida como a eleita para fazer as obras, o DENIT e todos os outros órgãos que tinham muito dinheiro, as obras da Copa, etc. Ou seja, é a amiga do rei que recebe todos os privilégios em troca. Então, toda essa gama de privilégios acabam gerando, como colocou a pergunta enviada pelo Jorge, muito mais espaço para a corrupção. Tivéssemos nós menor margem de manobra para a distribuição de privilégios, seja no tribunal, seja no foro privilegiado, seja na economia, através desse caso da Delta e tantos outros que nós conhecemos, os escândalos seriam muito menores, ou pelo menos a quantidade deles tenderia a ser menor. Vou falar uma coisa que eu acho importante. Existe um nó górdio, tá, que todo mundo falou um pouco, que é a coisa do financiamento de campanha. Tá? E aí, a gente precisa fazer uma reflexão seguinte: por que as campanhas no Brasil, a campanha presidencial é mais cara que a americana, por que elas são tão caras? É óbvio que a campanha, o custo ou o preço de uma campanha tem a ver com o benefício esperado uma vez você ganhando. Tá? Então, o problema é outro, né? O problema é o que você consegue fazer quando chega no governo para pagar a sua campanha. Então, você não tem os controles suficientes para impedir o direcionamento de recursos desta forma. Muita coisa está em jogo. Hoje, aí, olha, São Paulo, vários municípios com expectativa lá, Baixada Santista, Litoral Norte, de royalties do pré-sal. Virou uma guerra, todo mundo quer ser prefeito de qualquer município ali. Tá? É o quê? A expectativa de um acesso livre àquele recurso. Tá? Então, o financiamento, e essa coisa do financiamento público, o financiamento hoje no Brasil é público, ele só é intermediado por empresas privadas, mas o recurso é público. De novo, eu discordo um pouco disso do Alberto. Eu acho que, de novo, é a causa e o efeito. Eu não acho que o financiamento público de campanha é um fator determinante na corrupção. Não acho que é isso. Acho que é muito mais
o que a gente chama de responsabilização, do accountability. Hoje, o sujeito não representa ninguém, por isso é a nossa briga pelo voto distrital. No momento que você representa alguém e as pessoas que moram naquele distrito, naquele lugar, sabem quem são o seu deputado, vai cobrar a sua atuação, vai fiscalizá-lo, isso tem um efeito, para mim, muito mais importante do que se o financiamento vai ser público, privado, porque nos Estados Unidos, a campanha americana ela é muito mais cara que qualquer outra campanha no mundo. E existe uma coisa, é a institucionalização do soft money, que é uma vergonha, aquilo é um negócio vergonhoso. Existe o soft money abertamente, que no Brasil isso é ser taxado imediatamente de corrupção, e lá é um costume completamente legal. Você pode fazer jantares, organizar jantar de $30 mil, doação, não importa os PACs, que é o Political Action Committee, que você pode organizar um PAC do seu partido, levantar centenas de milhões de dólares, apoiar um candidato sem prestar conta a nada, e é assim que acontece. Então, eu acho que a gente tem que pensar, é muito mais a questão da responsabilização, é o accountability. Acho que isso precisa ter mais nas empresas, precisa ter mais no eleitorado, precisa ter mais com os políticos. Então, é de novo escolher um pouco do que achar que isso é... Agora, o presidencialismo e o parlamentarismo, isso é o mais corrupto. Não, poxa vida, o presidencialismo na América Latina é um desastre, é um bando de chavista um atrás do outro. Funcionou nos Estados Unidos porque existiu desde o tempo dos Founding Fathers um respeito ao equilíbrio e autonomia entre os poderes. Todos os lugares que quiseram implementar o presidencialismo odiaram essa história de equilíbrio, de divisão de poderes, e quiseram concentrar o poder na mão do presidente da República. Quer dizer, não podemos dizer, parlamentarismo também existe 1000 sistemas parlamentaristas que são caóticos. Isso tem a ver com a parte histórica, cultural. Por exemplo, se o sistema é proporcional ou majoritário, existem 1000 coisas. Então, ou seja, eu não acho que o problema é o sistema presidencialismo, parlamentarismo ou financiamento de campanha. Eu acho que existem milhares de tipos de eleições onde o financiamento funciona num e não funciona no outro, onde o parlamentarismo é bom num país e é ruim no outro, onde o presidencialismo é bom num e é ruim no outro. Acho que esse não é o problema. Felipe, o doutor Geraldo colocou hoje de manhã, tem uma pergunta aqui nesse sentido, que um dos problemas, uma das dificuldades de administrar a governabilidade no Brasil é a existência de mais ou menos 30 partidos políticos. Há uma pergunta aqui fazendo uma colocação sobre esse tema. Você podia dar uma palavrinha rápida sobre isso? Você acha que realmente que, além da questão do voto distrital, com a qual eu concordo, como um aspecto da reforma política, essa pluralidade excessiva de partidos também é um fator a ser combatido per se, ou ele tende a diminuir através da reforma política, por exemplo, do voto distrital? Realmente é um absurdo, né? Um país em que nós temos mais de 30 partidos políticos, né? Inclusive, até essas eleições também ficam caras, e até eu queria só colocar mais alguma coisa em relação a essa proposta que a sociedade apresentou em Brasília, em relação ao financiamento público de campanhas, que foi essa proposta que teve 970 votos, dizer o seguinte: a ideia da proposta era que o financiamento seria exclusivamente público, e seria, inclusive, proibidas as doações privadas. Os valores seriam fixados com tetos reduzidos, e tudo isso, seja as doações, seja os gastos de cada candidato, teriam que ser colocados na internet. Então, a ideia é que, se nós 4 aqui fôssemos candidatos, haveria quase que uma fiscalização já própria de cada um, tentando impedir um gasto excessivo do outro. Quer dizer, se algum de nós aparecesse com uma campanha exuberante, evidentemente que os outros 3 iriam perguntar onde que ele está arrumando os recursos, porque haveria um limite baixo para isso. Então, a ideia dessa proposta que foi votada e que surgiu nos municípios, nos estados e finalizou em Brasília, era essa ideia do financiamento público. Eu concordo inteiramente com a ideia de que nós temos que abolir, né, aquela ideia de que sou governo, concordo com tudo, e sou oposição, discordo de tudo. Nós temos muito o que concordar e temos muito o que discordar, mas isso não é possível com a situação atual dos partidos brasileiros. Quer dizer, concordo também que já melhoramos, né? Por exemplo, antes seria impensável nós imaginarmos que essa semana irão depor no Congresso 2 governadores, inclusive de um partido da base governista, não é? Então, isso, há pouco tempo atrás, seria impensável. Eu acho que nós temos evoluído, inclusive aonde eu acho que nós mais temos evoluído é na questão da transparência do acesso à informação. A maior evolução que nós tivemos nesses últimos 20 anos no que diz respeito ao combate à corrupção, na minha opinião,
é a evolução da transparência. E, na época do Collor, eu me lembro que um jornalista, o Mário Rosa, foi tentar apurar irregularidades na Legião Brasileira de Assistência, num dinheiro que era desviado pela LBA, e cuja presidente era a esposa do presidente da República. E ele só pôde fazer isso com uma senha de um sistema, o CIAF, emprestada por um senador. Hoje, todos esses gastos do governo estão expostos nos portais, os gastos que o governo fez até ontem. Então, eu acho que, realmente, nós temos muito que avançar. Concordo também que nós vivemos um problema cultural. Não é? A primeira carta de Pero Vaz de Caminha, comunicando o descobrimento, já pedia para que o irmão dele retornasse. Então, eu acho que nós temos razões culturais, uma colonização que demorou 300 anos, as capitanias hereditárias, e isso não se muda da noite para o dia. Então, nós estamos num transatlântico, as mudanças estão acontecendo, e se elas forem bem conduzidas, eu acho que daqui a algum tempo nós podemos imaginar um Brasil diferente, tal como já temos notado mudanças nos últimos 20 ou 30 anos. Só 2 pontos complementando o que o Ju está dizendo sobre o pluripartidarismo, né? Primeira coisa, se você tem muitos partidos políticos representados no Congresso, o que acontece? Aumenta a força do presidente da República de novo, porque ele pode formar a coalizão que ele bem entender para aprovar suas leis, ou seja, enfraquece o parlamento. E, aliás, pegando um dado histórico, quando é que foi criado o pluripartidarismo no Brasil? Em 1979, quando o MDB ganhou de ponta a ponta, os militares ficaram apavorados e resolveram criar o pluripartidarismo para diluir o poder do MDB. Ou seja, era para enfraquecer o Congresso Nacional, que naquele momento ganhou muito poder, porque o MDB praticamente dominou o Congresso Nacional. Ou seja, é mais uma forma de você não aplicar o presidencialismo de verdade, que é respeitar a autonomia e independência dos poderes. Ao ser um sistema pluripartidarista, o presidente da República tem o poder de criar a coalizão que ele bem entender para aprovar suas leis. Aliás, um ponto importante, nesse ano, nenhum projeto foi aprovado no Congresso Nacional de autoria dos parlamentares. 100% da agenda aprovada este ano foi de autoria do presidente da República. Um dos elementos aí que o Felipe falou, quer dizer, de confundir causa e efeito também, isso é um elemento da descrição, você tem outro, olha, tem avanços? Tem, quer dizer, nesse aspecto, as boas instituições são instituições mais velhas, de fato, elas não estão aí à toa, isso é basicamente um discurso hiperconservador que eu estou fazendo, quer dizer, não são as instituições, não são as melhores no ideal, são as melhores possíveis, nós temos as melhores instituições possíveis. E elas estão dando recado, estão funcionando, elas estão em interação com a sociedade, com o sistema político, a corrupção vem sendo combatida. A gente poderia ser mais rápido? Poderia, mas também poderia ser mais devagar. Simplesmente é isso, é um discurso cético meu. Nós estamos indo, lei do ficha limpa, várias medidas ali importantíssimas, o nosso Congresso é um Congresso perdulário, o mundo político é perdulário, essas medidas de economia são importantes simbolicamente falando. É necessário que surja, vai ter em algum momento, Collor queimou isso, mas vai surgir um empreendedor político que se utilizará isso demagogicamente, que não tem nada de pejorativo nessa minha afirmação, desses privilégios para combatê-los. Se em algum momento volta a surgir essa figura, é preciso que ele tenha uma fonte independente de financiamento, porque, como eu disse, repito, todos são muito dependentes do sistema e do partido, eles não vão de encontro a isso, mas haverá esse empreendedor, em algum momento ele vai surgir. Tá? Então as coisas estão indo, simplesmente deixe que as instituições andem, que elas vão resolver. Agora, problemas a gente vai ter. Alguns serão piores do que outros países, outros serão menores. E todos os países terão também seus problemas. Bom, nós vamos encerrar o painel. Agradeço ao Alberto, ao Gil e ao Felipe pelas suas apresentações e a todos por terem nos ouvido. Muito obrigado.